46 ao versículo de número 52. 52. De Marcos 10, a partir do verso 46. Diz assim a palavra de Deus, verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus está saindo da cidade de Jericó para participar da festa da Páscoa em Jerusalém, a maior festa dos judeus. Aproveitando a oportunidade, as famílias colocavam à beira daquela estrada pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas com todo tipo de necessidade. Eram colocadas ali porque era a oportunidade deles aumentarem a sua renda com as esmolas que ganhariam. Porque uma grande multidão passaria ali naqueles dias e essas pessoas não poderiam, marginalizadas, perder aquela oportunidade de estarem ali. E entre esta multidão está um homem cego chamado Bartimeu. Vem passando Jesus, seguido de outra multidão, que está se dirigindo para a festa da Páscoa. Duas multidões, uma à beira do caminho, sem paz, em aflição, doentes. Outra segue ao Senhor Jesus para a grande festa da Páscoa. Meus irmãos, este é o retrato do mundo em que vivemos. Está à beira do caminho, sem Jesus, sem salvação, uma grande multidão. Mas também temos neste mundo uma grande multidão que segue a Jesus. Duas multidões. E a pergunta que eu gostaria de fazer, quem sabe a você que está aqui conosco esta noite, não teve ainda um encontro com Jesus, em qual destas multidões você se encontra? Na multidão que está caída à beira do caminho, sem um encontro com Jesus, sem uma experiência com Jesus, cego espiritualmente, precisando de um encontro com Jesus, ou você já está na multidão que segue a Jesus. Estamos indo para uma festa. Vamos participar de uma grande festa nos céus um dia. Em qual multidão você se encontra? Em qual multidão está o seu filho? Em qual multidão está o seu colega de trabalho? Em qual multidão está o seu parente? Em qual multidão está os seus pais? Em qual multidão está a sua filha? Em que multidão está o seu vizinho? Duas multidões dividem o mundo. Ou uma está jogada, caída, à beira do caminho, sem Jesus e sem salvação, ou está seguindo já a Jesus
na igreja de Jesus Cristo? Primeira reflexão que eu convido os irmãos a fazerem em cima deste texto. Dos milagres que Jesus fez, aparece o nome apenas de 5 beneficiados. Maria Madalena, Jairo, Malco, Lázaro e Bartimeu. Outros curados se encontraram com Jesus, mas os evangelhos não registram os seus nomes. Olhando para esse texto, eu aprendi, irmãos, pelo menos 4 lições, e quero compartilhar com vocês esta noite estas lições que aprendo a partir dessa experiência, desse encontro de Bartimeu com o Senhor Jesus. Lição número 1, meu irmão. A lição da persistência. Diz o versículo 48, que muitos repreendiam Bartimeu para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da persistência. Ele não quer ouvir nada, ele é repreendido para que se cale, mas ele não pode deixar aquela situação. Ele não conseguia ver, mas ele conseguia perceber que Jesus estava passando. E não queriam que ele fosse até Jesus. E então ele começa a gritar mais alto, porque o nome Jesus era muito comum na Palestina. Só que não está passando naquele dia qualquer Jesus. Está passando Jesus, filho de Davi. O poderoso Jesus, de quem com certeza Bartimeu já havia ouvido. Então ele insiste, ele persiste, ele quer um encontro com Jesus. Ele grita. Meus irmãos, Bartimeu não queria alívio para o problema dele. Quem sabe o pastor Renato tem essa experiência, eu tenho essa experiência, os pastores têm essa experiência, psicólogos que quem sabe estejam me ouvindo, pessoas que lidam na área de saúde mental. As pessoas vêm a um encontro, conversam, desabafam, como nós costumamos dizer, e você diz: olha, vamos continuar conversando. Você tem muitos problemas para serem tratados. Eu quero ajudar você. Eu quero orar com você. Mas depois de uma conversa, 1 hora de conversa, 1h30 de conversa, a pessoa se sente aliviada. Tá bem, depois eu vejo isso. Eu telefono, eu mando uma mensagem para o senhor, pastor. A maioria das pessoas, ela quer alívio. Não quer uma solução para o seu problema. Rejeitando, inclusive, uma ajuda profissional. Rejeitando, inclusive, uma ajuda espiritual para vencer o seu problema. Com Bartimeu é diferente. Ele não quer alívio somente. Ele quer uma solução para aquela situação em que ele se encontrava. E os irmãos aqui já sabem, e principalmente os irmãos mais antigos, que a palavra-chave no cristianismo é perseverança. Perseverar. Olhe todos os personagens bíblicos. Olhe Jesus, seu ministério, e ele vai até a cruz. Persistência é a palavra-chave no cristianismo. Persistir até chegar aquele dia quando vamos nos encontrar com Jesus. E aí vem ao nosso coração a pergunta: temos persistido, temos perseverado? Bartimeu persevera. Bartimeu grita. Quando tentam abafar a voz dele, ele grita. Muitas pessoas, quando decidem seguir a Jesus, são zombadas por seus amigos, por seus parentes.
Pessoas tentam abafar a sua voz, quem sabe. A voz que você, clamando a Jesus, quer alívio. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Você vai ser crente agora? Não, vamos para a balada. Sexta-feira é dia da gente sair, do nosso encontro com a turma. Não, esse negócio de Deus já era. Alta tecnologia e tantos avanços, e você ainda está com essa questão de Bíblia, culto, igreja. Não existe mais. Isso não existe, isso está ultrapassado. Quando queremos, ou quando as pessoas querem um encontro com Jesus, ouvem muitas vozes mandando que elas fiquem quietas. Também existem as vozes internas da pessoa. Ah, isso não vale a pena, eu já pensei sobre isso, eu já li sobre isso, eu até acredito que Deus cuida deste mundo, eu até acredito que Jesus veio a este mundo. Vozes internas que não permitem pessoas chegarem até Jesus. Ah, eu aprendo isso, meus irmãos, com Bartimeu. Persiste, ele quer aproveitar. E esse é o meu segundo ponto. Ele não perde a oportunidade. Não dava para perder aquela oportunidade. Levantou-se, diz o texto, versículo 50. Não dava para perder. Pastor Oswaldo Mancebo Reis, meu amigo do pastor Renato, conta a história de um jovem que estava desempregado, procurando trabalho, internet, nos jornais, com os amigos. Num domingo à tarde, ele encontrou um anúncio que se encaixava exatamente nas qualificações que ele tinha. E ele disse, aqui está a minha chance de retornar ao mercado de trabalho, de conseguir de novo meu sustento. Foi dormir cedo no domingo, na segunda-feira levantou mais cedo ainda, 5:30 da manhã ele chegou lá na fila da empresa que oferecia a vaga. A fila estava dando voltas no quarteirão antes das 6 da manhã. Ele era o último da fila. Às 8 horas abriu o guichê. Ele saiu correndo lá do final da fila. Chegou no primeiro candidato que ia fazer a ficha, a inscrição. Pediu licença para o... Só um minutinho. Aquele nosso lance brasileiro, né? Só um minutinho, só uma pergunta que eu quero fazer. Virou-se para a moça das inscrições e disse, moça, eu sou o último da fila. Dessa fila, eu sou o último. Não contrata ninguém aí sem antes falar comigo. O que é isso? Eu não posso perder essa oportunidade. Não tem como. Jesus tem passado pela vida de centenas e centenas de pessoas, e elas têm perdido a oportunidade de terem um encontro pessoal com Jesus. O maior de todos os encontros, o melhor de todos os encontros. Quantas vezes Jesus já passou na sua vida? Através da leitura de um livro, da leitura de um boletim, da leitura de um folheto, de uma palavra, de um versículo bíblico, de uma mensagem. Quantas vezes Jesus já passou na sua vida? Quantas vezes? Mas você tem perdido a grande oportunidade de ter um encontro com Jesus, de ter uma experiência tremenda, transformadora com o Senhor Jesus. Sim, mudança completa de vida. Porque, meu amigo, meu irmão,
Todo o encontro com Jesus é transformador. Moisés, na sarça ardente, teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada. Jacó, no baú de Jaboque, teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada. A mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou em Jesus, teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. Jairo foi até Jesus e depois Jesus vai à sua casa e Jairo é transformado, a sua filha ressuscita, seu lar por inteiro é transformado. Aquele homem lá no poço de Betesda, há 38 anos, Jesus passa, ele tem um diálogo com Jesus, Jesus diz para ele, pega a tua cama e vai para a tua casa. Todo encontro com Jesus é transformador. O seu encontro com Jesus foi transformador. Onde você estaria hoje se não tivesse encontrado o Senhor Jesus? Quando você abre a palavra de Deus e tem o seu tempo devocional, e tem o seu tempo de oração, e tem lê um texto bíblico, você experimenta uma transformação, uma edificação para viver aquele dia. Temos essa experiência. Todo encontro. Porque isso? A ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Ele transforma. Pena que milhares, que centenas de pessoas têm perdido a oportunidade. Aprendo em terceiro lugar com Bartimeu que eu preciso remover algumas barreiras para chegar até Jesus. O texto diz, no versículo 50, que lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A capa de um cego na Palestina era o seu maior patrimônio. Era sombra em dia de sol, era abrigo em dia de chuva, servia para dormir. O cego na Palestina não podia sobreviver sem uma capa. Era o seu maior bem. Pois Marcos nos diz, irmãos, no texto, que o cego Bartimeu, lançando, jogando para o lado a sua capa e tateando, porque era cego, foi até o Senhor Jesus. Foi ter um encontro com Jesus. Ele remove aquela barreira. Aquela capa iria atrapalhar ele chegar mais rápido até Jesus. Todos nós sabemos qual é a capa que não tem permitido que nos aproximemos mais de Jesus. Qual é a sua capa? Negócios mal feitos, computador, falta de administração melhor do tempo, tantas outras coisas. Em nossos dias, têm sido capas que têm impedido nós de estarmos, de chegarmos mais perto de Jesus. E coube a Bartimeu remover a capa, remover aquele empecilho. Isso estava ao seu alcance. Jesus não foi lá e desvencilhou ele da capa. O que está impedindo você de encontro com Jesus? Você sabe. Você sabe qual é a capa. E meu irmão, falando agora para o irmão que está com o coração fervendo, ardendo por Jesus e quer ganhar almas para Jesus, e quem sabe o ano está terminando e você não conseguiu falar de Jesus para nenhuma pessoa, nem para o seu parente. Mas algo que me incomoda, quando pensamos nessa questão da nossa vida com Deus,
de estarmos perto de Deus, de removermos tudo aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Meu irmão, nós nunca conseguiremos, você e eu, nunca conseguiremos levar uma pessoa, um querido nosso, um amigo nosso, um parente nosso, para mais perto de Jesus do que nós estivermos. Entendeu a ideia? Vou repetir. Nós nunca conseguiremos levar alguém para mais perto de Jesus do que a distância que eu estiver. Se eu estiver nessa distância, essa vai ser a distância. Eu conseguirei trazer a pessoa até aqui. Quanto mais perto eu estiver de Jesus, para mais perto de Jesus, eu vou conseguir trazer aquele querido que eu quero, que eu desejo, que eu oro por ele e quero entrar abraçado nele um dia nos céus. E aí precisamos remover as capas. E cada um de nós sabe qual é a capa que nós temos que remover. Mateus capítulo 19, Jesus tem um encontro com um jovem muito rico. Jesus virou-se, ele perguntou para Jesus, a pergunta mais importante que podemos fazer: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. A Bíblia de Jerusalém diz que o jovem, coçando a cabeça, se afastou, não seguiu o Senhor Jesus. Jesus propôs a ele uma troca de Deus. O Deus daquele jovem era o dinheiro. Era uma orientação específica para ele. Jesus onisciente, Jesus como Deus, sabia do coração dele, da mente dele, sabia que o Deus dele era dinheiro. Então Jesus propõe: vende tudo, abandona esse Deus, vem e segue-me. E ele se afastou. Ele não quis seguir o Senhor Jesus. Ele tinha que remover a barreira do dinheiro. Era o seu Deus. Quando Abraão recebeu de Deus o filho Isaque, Abraão já não tinha o mesmo fervor para buscar a Deus. O milagre tinha acontecido, o menino tinha nascido. Imagine, um homem com 100 anos, idade para ser bisavô e não sei mais o que, é pai, pela primeira vez. E ele começa a sua devoção a Isaque. Ele é devotado a Isaque. Isaque é tudo. E ele brinca com Isaque. E ele se alegra com aquele filho. E que bênção maravilhosa. Deus olha essa situação e diz para Abraão: Abraão, mata o menino. Pega o menino, leva no monte e mata o menino. Abraão estava amando mais a bênção do que o abençoador. Amando mais o filho do que o Deus que deu o filho para ele. Isaque era a barreira que Abraão precisava remover para voltar a ter aquela intimidade com Deus. Carro novo é barreira, meu irmão. Sítio é barreira. Casa de praia é barreira. Negócio é barreira. E o texto me inspira quando aquele homem, a necessidade dele é tão grande, e o texto diz que ele, jogando para o lado a capa, a barreira, sai tateando para se encontrar com Jesus. Remove. Lição número 4 e última. Ele expõe o seu problema. Jesus faz a pergunta:
O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Bartimeu é super, na minha visão, inteligente. Por que é inteligente? Porque ele pediu a sua maior necessidade. Que se ele é curado, se ele volta a ver, ele arruma trabalho. Ninguém mais precisa levá-lo a qualquer lugar. Ele pode arrumar uma casa, ele pode tomar banho, ele pode negociar. Ele vai ter a sua vida transformada. Ele poderia, como era o plano de todos os que estavam ali à beira do caminho, da estrada, pedir uma esmola para Jesus. E Jesus virar-se para Judas e: Judas, tem uma moeda aí? Dá para o moço aí. Vamos ajudar. Não dá para ajudar todo mundo, mas Judas, dá uma moeda para o rapaz aí. Pegava a moeda, voltava lá para a beira da estrada, continuava na sua vida de mendigo, cego, sem esperança. Ele pede a sua maior necessidade. Mestre, que eu tenha visto. É de uma inteligência, eu fico impressionado, porque aí ele resolve todas as demais situações difíceis da sua vida. Meus irmãos, todos que chegaram diante de Jesus e expuseram a sua dificuldade, a sua maior dificuldade, Jesus atendeu. Jesus abençoou. Jesus foi... É maravilhoso, me chama a atenção aqui também o texto, que tem duas multidões, como eu disse. Jesus para e trata individualmente com Bartimeu. Meus irmãos, essa é a maravilha do Evangelho. Jesus não nos salva na massa, a multidão. Ele nos trata individualmente. Ele dá uma atenção individual para Bartimeu. A nossa salvação é individual. O nosso relacionamento com Deus é particular, é individual. E ali ele expõe o seu problema. Coloca o seu problema. Jesus virou-se para o leproso: queres ficar curado? Sim, agora. Era a maior necessidade. A maior necessidade que ele tinha. Qual é a sua maior necessidade? Qual é? Você tem colocado ela diante de Deus? Eu fico impressionado porque nós, às vezes, com tanto tempo de vida cristã, não temos a fé, não temos a coragem desse homem que se encontra com Jesus pela primeira vez. Ele me inspira. Ele nunca estudou sobre fé, nunca ouviu um sermão sobre fé. Mas ele acredita, ele expõe, ele vai direto no problema. E aí vem a questão, tanto para a minha vida, a vida de qualquer pastor, como para a vida de qualquer irmão, vem a pergunta: como é que vai a minha intimidade com Deus? Tão perto eu estou, ou quão perto eu estou de Deus? Para lutar como Jacó, lá no baú de Jaboque, receber a bênção. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E o meu problema é de relacionamento com meu irmão Esaú. Meu irmão está chegando, meu irmão vem com uma multidão junto com ele. E quando eu fugi de casa, Esaú prometeu que o dia que me encontrasse, iria me matar. E esse dia chegou, e o meu irmão está vindo aí. E ele despede toda a sua família, fica sozinho, o problema é meu, não te deixarei enquanto não me abençoares. E ele expõe o problema para Deus. E quando raiava o dia, Jacó sai em direção ao seu irmão Esaú. E ao invés do seu irmão recebê-lo com armas,
desejoso ainda de matá-lo. É inspirador o texto. Esaú vai até Jacó, eles se encontram, eles se abraçam, eles se beijam. E o problema está resolvido. Era o maior problema de Jacó, e ele coloca o seu problema para Deus. Não fica falando para todo mundo. E o nosso Deus é o Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. Quem sabe agora nesse final de ano, nesses últimos dias deste ano, você começou o ano passado com esse problema, com essa situação aí na sua família, com o filho, com a filha, com finanças, relacionamentos, dúvidas, e carrega essa situação. Quem sabe Deus está convidando você para resolver isso. E só depende de você. Deus está esperando. Exponha o seu problema para Deus. Exponha o seu problema e espere uma solução de Deus. E isso é incrível, irmãos, porque quando, na minha experiência, eu tinha situações difíceis na minha vida particular, na minha família, no ministério, e aí eu começo a orar: Senhor, é contigo, me ajuda, Senhor. E aí, depois que eu tenho esse momento, eu estou dirigindo, estou no escritório, eu começo a imaginar como é que Deus vai resolver a questão, sabe? Deus vai fazer assim, o dinheiro vai vir por aqui, a pessoa vai me procurar, eu vou conseguir ir lá. Eu começo a imaginar as soluções de Deus. É interessante isso, né? E ficou ali, dali uma semana, Deus vem e dá uma solução completamente diferente daquilo que eu pensei, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Ou a gente acredita nesse texto, acredita nessa palavra e desafia Deus, e crescemos na nossa fé, amadurecemos, ou vamos continuar com essa nossa vidinha, água com açúcar. E Deus tem muito mais para nos oferecer. Expõe o problema. E aí você vai dizer: pastor, mas tinha naqueles tempos de Jesus tantas situações difíceis, tantas pessoas com problemas, e Jesus não resolveu a situação, o problema de todos. Verdade. Verdade. Não resolveu o problema de todos, meu irmão, mas resolveu o problema de muitos. Aí depende da sua perseverança. Você já desanima antes de chegar na presença de Deus, você já filosofa. Deus é limitado, Deus tem filhos preferidos que Ele recebe, que Ele opera na vida dele. Você já coloca barreiras no seu coração. É importante que quem venha a Deus ou vai até Deus, vá com fé. Como eu disse, cristianismo, palavra-chave é perseverança. Perseverar. Ir, insistir. E aí eu volto, versículo 49, na parte final. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamem ele. Aí, não sabemos quantos apóstolos vão até Bartimeu para chamá-lo, para vir até Jesus. Meus irmãos, que lição fantástica para a igreja de Jesus, essa fala aqui, e essa atitude. Chamem-no. E os apóstolos vão lá e chamam Bartimeu. E Deus está dizendo para a sua igreja, está dizendo para os crentes, está dizendo para os pastores, está dizendo para nós: vá lá e chame. Chame seu parente, chame seu querido, chame o problemático,
Chame ele, traga ele até mim. Traga ele à minha presença. Ide e traga. Traga ele até mim. Chamem ele. E você vai ver o que eu posso fazer na vida dele. Aproxime ele de mim. E você vai ver o milagre que eu posso fazer na vida dele. Chamar as pessoas para ir ter com Jesus. Facilitar. Abrir o caminho. Tiveram que abrir o caminho para o homem chegar. Antes mandavam Bartimeu calar a boca. Agora gritam para que ele venha até Jesus. Que nós possamos estar nesse segundo grupo, daqueles que vão até o nosso amigo perdido, até o nosso parente perdido, e diz para ele, vem que Jesus te ama. Ele quer ter um encontro com você. Mas essa multidão toda, ele quer ter um encontro individual. Só você e ele. Só você e ele. Mais ninguém. E ele vai... E, mestre, que eu veja, Jesus diz, vá, a sua fé te curou. Meus irmãos, quando Bartimeu abriu os olhos, o que foi que ele viu em primeiro lugar? A face de Jesus. Coisa linda, irmão. A face de Jesus. Quando aceitamos Jesus como Salvador, a primeira coisa que nós sentimos é o amor, a graça de Deus. Vemos a face de Jesus, nosso Salvador. É a primeira coisa. E é transformadora. Graças a Deus por isso. Psiquiatria não explica isso. Todo respeito aos psiquiatras. Psicologia não responde isso. Posso falar aqui tranquilo? A Clícia é psicóloga. Psicologia não explica isso. Pode ir lá para o consultório, 15 sessões, 20 sessões, 5 anos de terapia. Não explicam isso. Não explica. Jesus chegou lá em Gadara, tinha um homem lá endemoniado, o apelido dele, o nome dele era Legião. Tem um encontro com Jesus. O texto termina dizendo que aquele que andava pelos cemitérios, andava nu, ninguém prendia ele, gritando, urrando pela cidade. Agora, depois do encontro com Jesus, ele está sentado aos pés de Jesus, vestido, em sã consciência, silenciosamente e com toda calma, pede para Jesus, mestre, deixe-me ir contigo. Quem explica uma coisa dessas? Quem explica um milagre desse? Não tem explicação. Isso é a ação do alto. Isso é a ação dos céus. É quando Deus intervém na história da igreja, na história das nossas famílias. Quando Deus intervém. Isso é o que acontece. Vai lá, chama. Vamos chamar. E Deus faz o resto. Lá na frente do túmulo de Lázaro, retirem a pedra e deixem o resto comigo. Pronto. Deixem o resto comigo. Primeira coisa que Bartimeu vê é a face de Jesus. O maior milagre que alguém pode experimentar enquanto aqui neste mundo, enquanto aqui nessa vida, como eu disse, não tem explicação. Por isso que é milagre. A conversão, a transformação de uma vida. A tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Trocou de multidão. Estava na multidão jogada à beira do caminho, tem um encontro com Jesus, agora ele segue Jesus imediatamente, vai também para a festa em Jerusalém. Essa é a missão da igreja. Esse é o trabalho do crente. Isso aconteceu conosco. Estávamos na multidão
marginalizada, caída, à beira do caminho, afundada no pecado, tivemos um encontro com Jesus, mudamos de multidão. Agora seguimos Jesus, a multidão que vai para os céus. E eu termino deixando com você a pergunta, mais uma vez. Qual a multidão em que você se encontra? Deus abençoe você, pastor Renato, essa igreja amada.